Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, tem uma palavra de Deus aqui em Lucas 4, 42, 43 e Lucas 5, para mim e para você. Jesus Cristo sabe de todas as nossas necessidades e no momento certo ela chega, não falha. Olha o que a Bíblia diz aqui em Lucas 4, 42 e 43. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele. E instavam para que não deixasse. Ele, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Aí, Lucas 5, a pesca maravilhosa. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um do barco, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, ou seja, de quase afundar de tanto peixe que tinha. Ou seja, ele disse que estava no lago de Genezaré. Fica, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, irmão, ele fica no norte da Palestina, conhecida também como Mar da Galileia, a 100 quilômetros de Jerusalém e 230 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, a Bíblia relata que Pedro estava trabalhando a noite toda e não tinha apanhado nada. O que isso quer dizer para nós, irmão? O que a Bíblia diz quando Jesus disse: faze-te ao mar largo? Ou, em outras versões, vai dizer que ide para onde as águas são mais profundas. Ou seja, Deus quer que a gente tenha mais intimidade com Ele, que a gente busque mais Ele em oração, que a gente busque mais Ele na madrugada, que a gente tenha mais reverência, que a gente se aproxime deles. Ide para onde as águas são mais profundas. É o que Deus diz para mim e para você, meu irmão, que está assistindo esse vídeo. Porque Ele vai te abençoar, a porta vai abrir, você não vai ficar sem o alimento. Porque a Bíblia diz que Ele alimenta até os corvos, que não semeiam, não plantam, não colhem. Mas o Senhor alimenta todos, quanto mais nós, homens de pequena fé. Então creia, meu irmão, no teu milagre, que o milagre vai chegar. Apenas empresta o teu barquinho para Jesus Cristo, empresta para Ele, fale de Cristo onde você estiver, na empresa, dê testemunho de Cristo, da sua vida pessoal, quando você sair do portão para fora. Não seja apenas um cristão dentro da igreja, mas seja um cristão autêntico também no serviço, na faculdade, na escola, no cursinho. Que o nome de Deus seja glorificado na minha vida e na sua, através de nossas vidas, que sejamos luz na terra e sal do mundo. Mas antes, Jesus pede: ide para onde as águas são mais profundas, faze-te ao mar largo. Em outras palavras, faze-te ao mar alto. Então, meus irmãos, é isso que Deus tem para nós aqui nessa tarde. Ele vai nos abençoar, Ele vai te abençoar, a porta de emprego vai abrir. Porque Ele sabia que Pedro necessitava daqueles peixes para poder fazer o teu alimento próprio e da família, sustentar a tua família, e ainda com aqueles peixes fazer a troca de outros alimentos. Ele precisava da farinha para fazer o pão, ele precisava dos temperos, ele precisava fazer dinheiro. Então, meus irmãos, Jesus Cristo sabia da necessidade de Pedro, só que antes ele disse: Pedro, empresta o teu barquinho para eu pregar a palavra, porque buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, meu irmão, em outras partes aqui, era como se Jesus olhou para Pedro e falou: eu sei que ele não pegou nada. Sabe por quê, irmão, Pedro não pegou nada? Sabe por que às vezes a gente não pega nada? Porque a gente se afasta de Cristo. A gente tem que orar. Não basta só ter fé e ficar falando de Deus, falar de Cristo. Isso até as outras religiões falam, que Deus existe. Ó, que Deus bom que mandou o sol. Não, irmão. Nós temos que ter uma intimidade genuína com Cristo. É buscar Cristo mesmo em oração e reverência, que Ele vai nos abençoar. Ou seja, Pedro trabalhou a noite toda: Senhor,
tenho trabalhado a noite toda, mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. É isso, irmão, a gente pode estar nessa vida, a noite toda de Pedro é como se fosse a nossa vida. A gente pode estar 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos, Senhor, eu estou a vida toda sem ti. Mas quando Deus aparece na tua vida, irmão, resplandece, as portas se abrem, você fica mais alegre, você fica mais animado, as coisas acontecem. Não que não terás aflições, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Entendeu, irmão? Mas aqui Pedro, nessa palavra, Pedro pescou, não tinha Cristo, não estava o Cristo no barquinho dele. Quando o Cristo entra no barquinho de Cristo, de Pedro, as coisas mudam, irmão. Ele disse: ide para onde as águas são mais profundas, Pedro. Vamos que você vai conseguir pegar os peixes. Em outras palavras, irmão, eu fico imaginando que alguns judeus dizem que Jesus Cristo deu ordem e aqueles peixes veio. Outros têm livros históricos, irmão, tem midrashes judaicos que diz que a água fervilhava, a água borbulhava de tanto peixe que estava subindo. Por isso que Pedro vai e chama os amigos, os companheiros que está do lado. Eles vêm, Jesus Cristo abençoa Pedro, abençoa quem está do lado e quase o barquinho afunda. Ele abençoou tanto Pedro que tem um midrash que diz que Jesus Cristo já abençoou Pedro, que ele ficou meses sem ter que voltar para a família, sem ter que fazer a pescaria, porque Jesus Cristo automaticamente já chama: ide, agora vocês serão pescadores de homens. Então Jesus Cristo deu tanto peixe que supriu a necessidade do dia, da semana, do mês. Comer o peixe, tinha um peixe para comer, tinha um peixe para vender, para trocar por azeite, para trocar por farinha, para trocar por outros tipos de alimento. É isso que Deus nos dá, irmão. Ele nos abençoa em abundância. Ele apenas quer que a gente faça o quê? Ide para onde as águas são mais profundas. Jesus Cristo quer um relacionamento mais profundo, irmão. Deus quer um relacionamento mais profundo com Ele. Não essas coisas normais do dia a dia. Ele quer ali uma coisa genuína, uma fé genuína, irmãos. E tem que ter caráter de cristão, sabe? Porque você vê hoje em dia é fácil, irmão. E na igreja todo mundo vai. Mas eu quero ver: ide para onde as águas são mais profundas. Você tem uma intimidade com Cristo. A partir do momento que eu e você, a gente tiver uma intimidade maior com Cristo, as coisas começam a fluir, irmão. Começa a abençoar e vai tudo certo. Temos que reconhecer que é Deus que nos guarda de dia e de noite. Quantas pestes, quantas coisas, quantos mosquitos, quantas febres amarelas, quantos problemas que tem aí. Cada período que a gente passa, primavera, outono, inverno, é uma coisa, um negócio que tem aí, irmão, é uma vacina que você precisa tomar. E Deus guarda eu e você e supre as nossas necessidades. Então a palavra de hoje, irmão, é: ide para onde as águas são mais profundas, que Ele vai me abençoar, eu abençoar você, a porta vai se abrir, o alimento não vai faltar, porque Ele alimenta os corvos que não plantam, não semeiam e não colhem, quanto mais a gente, homens de pequena fé. Tá bom, meus irmãos? Fique com essa palavra. Se quiser ler, leia na tua casa. Lucas 4, 42, 43 e Lucas 5, que você vai ver. Ele pede para a gente ir na onde as águas são mais profundas, ter mais intimidade, irmão. Não ficar ali naquele rasinho, não ficar só louvando, abrir a boca para Cristo lá, não, irmão. Ó, intimidade mais profunda, tá bom? Deus vai te abençoar muito. Fique na paz, que Jesus Cristo te abençoe. Amém.